nossa atividade tem como princípio, né, como a gente já viu anteriormente, trabalhar com formas positivas, negativas, então formas totalmente preenchidas com nanquim, com tinta, formas totalmente deixadas em branco e texturas e padronagens gráficas, também respeitando a ideia de tom e volumetria. Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu fiz um inseto rapidamente. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz um desenho muito escuro. Se eu colocar o nanquim direto aqui, dependendo do ângulo que eu estiver observando o meu desenho posteriormente, ele vai gerar um brilho diferente. Então, o que eu faço? Eu pego minha borracha limpa-tipos. Antes de começar o meu desenho, eu tiro o excesso do grafite. Porque daí eu não vou ter esse problema em questão ao brilho. Faço isso também, especialmente quando for trabalhar com alguma técnica, porque eu não quero que o meu traço base fique evidente, né? Com tons mais claros, por exemplo, se eu trabalhar um tom amarelado, bege, ou qualquer tonalidade clara, vai ficar um aspecto meio sujo se eu não limpar o excesso de grafite. Por exemplo, aqui, eu quero preencher essa forma. Eu sugiro, né, acho mais fácil, primeiro contornar. Então, aqui, se eu sei que eu vou preencher, não preciso ter um cuidado contornar tão fininho, né? Preciso ter apenas o cuidado de respeitar os limites do meu desenho. Então, venho, contorno. Acho mais simples contornar com filete. E depois pegar o pincel mais largo para preencher. E a gente sempre preenche, assim, ó, a ponta do pincel tá sempre onde a gente quer a linha mais bonita. Então, daqui pra cá. Ó, a ponta do pincel tá onde eu quero a linha mais bonita. Se eu tenho uma área muito delicada, posso deixar e trabalhar com filete depois. Porque se eu tiver mais familiaridade com o material, eu venho aqui, né, e termino tranquilamente. Mas a tendência, se eu fizer aqui, ó, daqui pra cá, é qualquer deslize da minha mão extrapolar a linha e manchar em volta. Então, eu acho sempre mais indicado a gente colocar a ponta do pincel onde a gente quer a linha mais precisa e mais bonita. Depois que a gente fizer nosso desenho, a gente vai, né, conferir se uma camada de nanquim é o suficiente ou não. Se for em áreas menores, a gente já pode preencher todo ele com o filete. É só eu inclinar, ó, apertar um pouquinho mais, inclinar a ponta do meu pincel. Por exemplo, aqui, ó. Não tem por que eu trabalhar com pincel mais largo, é só eu apertar mais, carregar um pouquinho mais de tinta, apertar um pouquinho mais a ponta do meu pincel e eu consigo trabalhar. Ó, porque eu já quero aproveitar, por exemplo, fazer alguns detalhes mais fininhos. Ou fiz, depois eu posso vir aqui, quero essa ponta bem mais delicada, mais fininha. Venho, puxo. Fecho onde eu não trabalhei antes com o pincel mais grosso. Aqui, por exemplo. E assim, construiria o meu desenho. Lembrando, né, a gente vai ter formas totalmente preenchidas e formas que a gente vai deixar em branco. Outra coisa que eu posso pensar na hora de trabalhar o meu desenho é que eu posso ter, né, aqui. Por exemplo, contornei. Posso deixar linhas brancas. Aqui eu posso construir uma padronagem, por exemplo.
criando aleatoriamente, né? Quero engrossar a linha. Eu não preciso decidir tudo num primeiro momento. Engrossar uma linha é muito mais simples do que afinar, né? Especialmente com nanquim, que a gente não tem como voltar atrás. Então, eu posso estar trabalhando... Ó, primeiro fiz fininha, depois quis engrossar. Ah, não gostei. Quero fechar. Então, engrossar, cobrir é sempre muito mais fácil do que reverter outros procedimentos. Aqui. Mas a lógica, então, que eu queria falar pra vocês aqui é sempre assim, ó, ponta do pincel, aonde vocês querem a linha mais precisa. Depois, pra pintar, puxando pra parte interna, ó. Quero a linha mais precisa aqui. Puxando. E assim, faço, no final, eu posso vir e dar uma retocadinha, alguma coisa que tenha saído na minha programação. E se após secar ficar muito manchado ou clarear muito, eu posso passar uma segunda camada. Poderia estar trabalhando, dependendo do formato, né? Com um pincel chato também, ó. Esse pincel de serra arredondado com uma pontinha, eu consigo fazer tanto linhas, né? Dependendo do quão fina forma a ponta do meu pincel, eu trabalho linhas e também trabalho a parte de preenchimento. Observe que quando eu preencho, eu inclino um pouquinho mais o meu pincel para utilizar uma área maior das cerdas. E quando eu quero trabalhar a linha, eu seguro ele mais na vertical, como a gente já viu anteriormente. A linha mais fina, encosto só a pontinha do pincel. Preenchimento, trabalho com ele mais na diagonal.